dia, pequeno pesquisador! Hoje é sexta-feira. Nossa, a semana passou muito rápido. E mais tarde já é o horário do pôr do sol. A sexta-feira está ficando muito curtinha porque nós já estamos entrando no inverno, tá certo? Então, nós vamos já começar com as perguntas. A que objeto da natureza o Senhor compara os cristãos? A que objeto da natureza? Mateus capítulo 7, versos 17 a 19. Qual é o objeto que somos comparados na natureza? Vocês ficaram curiosos? O que será que diz em Mateus capítulo 7? Diz o seguinte, 7, 17 até o 19. Assim, ó. Assim, toda árvore boa produz bons frutos, porém a árvore má produz frutos maus. Então, o objeto que nós somos comparados na natureza é a árvore. Não pode a árvore boa produzir frutos maus, nem a árvore má produzir frutos bons. Toda árvore que não produz bom fruto é cortada e lançada aonde? No fogo. Então, nós somos considerados, como uma árvore. O Senhor nos compara como uma árvore frutífera. Será que os nossos frutos estão bons? Para uma árvore crescer linda, com bons frutos, é preciso o quê? Colocar bastante adubo, cuidar dela, ela precisa tomar sol, ela precisa de água, de nutrientes. E se a gente não cuida, o que acontece? A árvore, seca e morre. E o que quer dizer esses cuidados, Para que a árvore dê bons frutos, nós precisamos ser o quê? Cristãos humildes, cristãos de oração. É isso que nós precisamos ser. Senão, o que vai acontecer com a nossa árvore? Além de não dar bons frutos, ela vai secar, vai ficar sem vida. Então, o objeto da natureza é uma árvore boa frutífera, que nós somos comparados. Então, vocês vão escrever aí. Árvore. E prova de que alguém é cristão. Então, como as pessoas podem saber se somos cristãos de verdade? Mateus, capítulo 7, verso 16, diz assim: Pelos seus frutos os conhecereis. Colhem-se, porventura, uvas dos espinheiros ou figos dos abrolhos? Não. Se você planta acerola, você vai colher acerola, você não vai colher milho. Então, assim é o cristão. Então, eu sou cristão. Tá, mas eu tô lá assistindo um monte de filme de terror, de suspense, de morte, Saio com os meus amigos, não obedeço aos meus pais, mas eu digo que eu sou um cristão. E os meus frutos, Meus frutos são o quê? São aqueles frutos amargos, aquela árvore que terá que fazer o quê com ela? Cortar e lançar fora, porque ela não traz bons frutos. E esse cortar e lançar fora é o quê? É sair de perto do Senhor, O Senhor não tem mais como filho aquele que pratica tais coisas, isso é muito triste. Olha só. Então, prova de que alguém é cristão é por seus frutos os conhecereis. Então, vocês vão colocar assim, pelos seus frutos, certo? Então, aqui na notinha do grande conflito diz assim, página 600. Ele os considera culpados pela sua incapacidade de realizar todo o bem que poderiam ter feito através da graça divina que os fortalece. Então, não é suficiente que muitos cristãos sejam árvores no jardim de Deus. Eles devem atender às expectativas. Qual é a expectativa? Bom, o Senhor Jesus morreu na cruz, para salvar toda a humanidade. O que Ele espera de mim e de você? Primeiro, que nós sejamos tementes a Ele, que sejamos pessoas boas, que ajudemos os mais necessitados e depois disso que pratiquemos o que falamos, tá certo? Senão ele fala o quê? Ele considera culpados pela nossa incapacidade de dar bons frutos, porque nós só temos o nome de cristãos. Pequenos pesquisadores, então você tem que ser cristão na sua casa, no seu quarto, quando ninguém está vendo. Você tem que ser cristão na sua escola, dentro do mercado. Dentro do mercado? Dentro do mercado. Vai passear no shopping? Você tem que ser cristão também lá no shopping. Em todos os lugares. Lembre-se que a palavra de Deus
ela é regra sobre regra. Aquele que não obedece aos mandamentos, aquele que decide ficar ao lado de Satanás no seu exército, será o quê? Cortado e lançado fora no fogo. Número 2. O rei Davi comparou o cristão a quais árvores? Salmos, capítulo 92, verso 12. O que diz em Salmos 92, verso 12? Diz assim, ó: o justo florescerá como a palmeira, crescerá como o cedro no Líbano. O que estas duas árvores têm em comum, né, com as outras? Então, olha só, a palmeira e o cedro. Então, o rei Davi comparou o cristão com qual árvore? Quais árvores? Então, aqui, primeiro, palmeira, você vai responder, e cedro. Por que ele fez essa comparação? Porque estas duas árvores, elas permanecem com as suas folhagens em todas as épocas do ano. Como assim? Vocês já viram aquelas árvores, né, que quando está chegando uma estação, elas ficam só os galhos e depois quando chega a primavera começa a sair um monte de folhas e aquelas flores lindas? Então, essas árvores, elas são as árvores, árvore de folhas decíduas. São árvores de folhas decíduas. Na lição de vocês tem lá, ó. Então, essas árvores, quando chega a uma estação, por exemplo, o pé de amora, né? Ele vai florescer na primavera. E quando está chegando o outono, o que acontece? As folhas começam a cair para poder nascer outras folhas. Então, o cristão aqui, ele é comparado pelo rei Davi como a palmeira e o cedro, pelas suas raízes, pela sua firmeza. É uma árvore frondosa, muito gigante, ela cresce muito, né? Não é comparada como uma cerejeira ou como uma acerola ou um pé de ipê, que essas flores têm uma hora que elas murcham, né? As sementes, os frutos apodrecem, caem, ficam maduras, apodrecem, caem, ou as suas folhas, né? Elas secam e caem. Então, o cristão ele tem que ser que nem a palmeira e o cedro. E aqui na notinha de vocês diz o seguinte, olha só. Há dois tipos principais de árvore. As de folhas perenes, que mantêm a sua folhagem o ano todo, que é o cedro e a palmeira. Mas as de folhas decíduas, olha que interessante, vocês aprenderam duas palavras, estão conhecendo mais sobre a natureza, que também se chamam caducifólias ou caducas. Perdem a folhagem no inverno para evitar desperdício de água e danos causados pelo congelamento. Então, no verão, não há diferença entre a árvore decídua e a perene. Contudo, quando o inverno congelante se aproxima, a perene não perde as suas folhas, mas a decídua perde. Nós, os cristãos, somos como árvores perenes ou decíduas. Qualquer uma delas dá fruto. Agora, em época de paz e prosperidade, não podemos ver a diferença entre um verdadeiro cristão de folhas perenes e um falso cristão de folhas decíduas. Mas quando o povo de Deus for odiado e perseguido, então os falsos cristãos irão vacilar e desistir da sua fé. Todo verdadeiro reformista permanecerá firme como uma rocha, sua fé se tornará mais forte e sua esperança mais viva do que nos dias de paz e tranquilidade. Então, nós seremos, que tipo de árvore nós seremos? Seremos como a palmeira e o cedro, que as folhas permanecem intactas, ou seremos como as outras árvores, que perdem as suas folhas em alguma estação? O que ele quer dizer aqui? Foi bem explicadinho. Quer dizer que o cristão ele tem que ser uma coisa só em todos os momentos. Na primavera, no outono, no verão, no inverno. Ele tem que ser a mesma pessoa, a mesma personalidade em todas as épocas. Colocando em prática. Vamos lá. Você é um crente de folhas perenes ou de folhas caducas? Que tipo de crente você é, hein, pequeno pesquisador? Você é aquela árvore igual o cedro e a palmeira ou você é igual aquela cerejeira ou o ipê? Lembra, o ipê, ele só floresce em uma época do ano. Aí você fala assim, não, vou ser crente só lá na igreja, só no sábado. Sábado eu vou ser crente. Então, olha só, a letra A. Quais são as letrinhas que está faltando aqui
para que possamos entender essa frase. Aí tem assim, costumes e comportamentos pecaminosos. Se a gente colocar a letra A, I, E, A e O, conseguimos descobrir. Quer dizer o quê? Alimentando costumes e comportamentos pecaminosos. Estamos sendo o quê? As folhas caducas. Você pode colocar aqui na frente. B. Praticando o quê? Um pecado conhecido. Já falou aqui na lição de vocês. Então, vamos colocar a letra O, I, E de novo, E de novo e E. Olha só, várias vezes repetimos aqui. Então, praticando conscientemente um pecado conhecido. Estamos sendo como árvores decíduas ou caducas. E diz o seguinte, todos os que alimentam costumes e comportamentos pecaminosos ou conscientemente praticam um pecado conhecido estão convidando as tentações de Satanás e essas pessoas se separam de Deus e do cuidado protetor de seus anjos. Assim que o inimigo apresenta suas tentações, elas estão desprotegidas e caem como presa fácil. Fica tão costumeiro fazer aquilo, né? Vamos pegar assim, ó. Dormir no sábado. Você dorme um dia, aí você fala, beleza, tá tudo tranquilo. Você dorme no outro sábado e você dorme no outro. Aquilo fica tão costume para você, porque você, nossa, meus pais trabalham a semana inteira, eu tô cansado da escola, então é um dia que eu vou dormir a tarde inteira depois que eu chegar da igreja. Saiba, pequeno pesquisador, que isso é o quê? Isso é pecado. Isso não é correto, tá bom? E agora falta a gente assinalar o quê? O nosso compromisso. Pela graça de Deus, vou me unir ao exército do príncipe Emanuel, vou estudar a minha Bíblia com toda a dedicação e usar a armadura de Deus para lutar contra o inimigo. Vamos assinalar, fazer um xizinho. Pela graça de Deus, me tornarei um cristão de folhas perenes. Ou um cristão de folhas caducas, decíduas. Não, de folhas perenes, que dá muito fruto para a glória de Deus. Amém. Chegamos ao final, então, de mais uma lição que nós aprendemos hoje, né? Um beijo para você. Ajude o papai e a mamãe em casa. Arrume o seu quarto e se prepare para o dia do Senhor. Um beijo, um abraço e fique com Deus. Até amanhã. Tchau, tchau.